much more can God not forget you? He said your names are engraved on the palm of my hand. A mother may forget her suckling babe, but never will I forget you. No matter what you've done, how far back you've gone, how much you got in you, God loves you. God loves to keep the blood moving on. Don't let it fail. There's Bom dia, preciosos e amados irmãos. Que o Senhor Deus, em sua graça infinita, vos abençoe em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tomemos nesta oportunidade, mais uma vez, a Epístola Universal de São Tiago, capítulo 1, começando no verso 19. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tudo que a gente faz irado, normalmente sai errado. Nós vamos ofender, magoar e não vamos resolver o problema. No verso 21, o apóstolo nos diz: pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas vidas. Então, se nós recusarmos a palavra, nós estamos expondo-nos à perdição. Porque quando recebemos com mansidão a palavra, então ela pode salvar as nossas almas. Purificar-nos através do sangue precioso do Senhor Jesus. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de que tal era. Então nós sabemos que na natureza, que é uma Bíblia também, mostra fatos interessantes. A questão da natureza da pessoa, que deve ser mudada. Porque se não for mudada, não adianta trocar de roupas e nem de igreja. Na natureza nós encontramos os animais, somente os répteis que trocam de pele. Temos o tchu, temos a cobra e talvez tenha alguns outros, né? Mas esses dois são bem conhecidos, tchu e cobra. Mas ela troca a pele, mas continua sendo cobra. Troca a pele, mas continua sendo aquilo que a sua natureza, sua semente é. Então nós entendemos, pela palavra de Deus, que a pessoa que ouve a palavra, como acabamos de ler, mas não é praticante da palavra, ela simplesmente se engana a si mesmo, cauteriza a sua própria consciência. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. E vejam bem, meus amados irmãos, o diabo conhece a Bíblia melhor que todos nós. Então, às vezes você pode dizer: eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, cito tantos versículos de cor, sei tudo da Bíblia, mas ninguém conhece a Bíblia melhor do que o diabo. Então isso aqui é um parágrafo, uma frase de A.W. Tozer, evangelista, pregador do Evangelho. Então ele disse: o diabo conhece a Bíblia melhor que todos nós, mas, porém, continua sendo diabo. Compreenderam?
Conhecer é importante, conhecer é necessário. O apóstolo São Paulo diz que ninguém conheça, saiba mais do que aquilo que convém saber. Às vezes a pessoa sabe muito para sua própria condenação. Agora, o diabo conhece a Bíblia melhor que todos nós, mas continua sendo diabo. Então, portanto, o segredo não está em conhecer, mas em praticar. Mas em praticar os ensinamentos, em praticar aquilo que ele aprendeu. Mentiras religiosas têm muito poder, que elas abrem as portas para o inferno. Então as pessoas conhecem, mas às vezes não praticam aquilo e interpretam segundo o seu próprio entendimento, quando a palavra diz que nenhuma escritura é de particular interpretação. Nenhum versículo é de particular interpretação. Porque homens inspirados por Deus escreveram. E a própria palavra nos diz para não fazermos isto. Fulano diz que é assim, outro diz que é assim, mas o absoluto é a palavra de Deus sem nenhuma interpretação humana. Então vejamos isto, é necessário que nós aprendamos isto. Afinal de contas, nós estamos, quem fala, quem ensina, ou ensina certo ou ensina errado. Se você ensina, se a gente ensina mais ou menos é errado. A palavra não tem mais ou menos, porque Jesus disse, seja pois o seu falar sim, sim, não, não. Isso é verdade? É. Isso não é verdade? Não. É sim, sim, não, não. Não tem, com Deus não tem meia verdade. Pedacinho de verdade e outro pedaço é mentira. Então, se nós cremos na Bíblia por completo, toda ela é a palavra de Deus. Se tem alguma coisa que você descrê dela, você descreu de toda a palavra. De tudo aquilo que está escrito. Mas na mensagem Divindade Explicada, o profeta traz algo para nós nesse sentido também. Não importa o quanto você esteja correto. Aqui está uma coisa que nós falhamos e perdemos, meus irmãos. Quão bíblico eu seja e o quanto eu conheça da Bíblia de Deus, não importa. Se eu não tenho o Espírito de Deus, o Espírito de amor em meu coração por toda a raça humana, então, para começar, eu estou errado. Então não teria valor nenhum meu conhecimento nesse caso. Deus não pedirá conta do que você fez com o seu conhecimento teórico, mesmo o seu conhecimento de doutor, de engenheiro, de médico, de enfermeiro, de pedreiro. Não, isso aí é a sua profissão aqui na terra. Deus vai pedir conta quanto à sua alma do que você fez, mas Ele vai pedir conta de quanto que você fez da palavra de Deus. Conhecendo a verdade e não praticando a verdade. Conhecendo o certo e não praticando o certo. Então você pode estar correto diante da sociedade, diante das pessoas, diante de todos mais. Então não importa o quanto você esteja correto. Agora aqui está uma coisa que nós falhamos e perdemos, meus irmãos. Não importa quão bíblico eu seja, nós sejamos, e o quanto eu conheça da Bíblia de Deus. Então, o quanto eu conheço da Bíblia de Deus, o conhecimento teórico. Se eu não tenho o Espírito de Deus, de amor em meu coração, por toda a raça humana, então, para começar, eu estou errado.
Porque tudo o que existe, tudo o que vai subsistir, tem que ser o amor. É o amor que subsiste. É o amor que preserva as vidas. É o amor que preserva. Nós somos preservados pelo amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Jesus estava conversando com seus discípulos em São João, ele disse: vós sereis meus discípulos, se guardardes os meus mandamentos. Sereis meus amigos. E o mandamento é este: é amar. É amar. Amar acima de todas as coisas, porque essa aí está a excelência. Não somente o conhecimento. Agora, não conhecer? Jesus falou para aqueles fariseus: vocês errai-vos em não conhecer as Escrituras. Quando eles estavam discutindo com Jesus acerca do seu ministério, errai-vos em não conhecerdes a Escritura, porque são as próprias Escrituras que testificam de mim. A própria palavra testifica contra ou a favor da pessoa que ensina. Então nós falamos aqui uma vez, você ler a Bíblia contra você mesmo. Porque é fácil ler a Bíblia contra os outros. É fácil ler a Bíblia para condenar os outros. Mas de vez em quando nós temos que parar e olhar e ler a Bíblia contra a gente mesmo. Então, meus amados e preciosos irmãos, fica esse recado de Deus hoje para mim e para aqueles que me ouvem. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Afasta do teu coração a ira, afasta do teu coração o ódio, a mágoa. Para que tanta ira? Para que tanta revolta? Não há necessidade disto. Tanta malícia para destruir as pessoas? Agora, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, um homem irado, ele vai praticar injustiça. Um homem revoltado, uma mulher revoltada, vão praticar injustiças. Então, concluo com este versículo 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Esta palavra pura, imaculada, que ensina a criança, da criança ao ancião. E eu peço ao Senhor, Deus, Criador dos céus e a terra, que em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a cada um que ouvir estas palavras e colocar a palavra do Senhor em prática. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensa que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Esta vida que é passageira, nós devemos assim preparar, para no dia da vinda de Cristo, nossa alma preparada está. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. A palavra